Olá, boa noite. Eita, estou aqui Inês Oludê, de Bruxelas, na live Poesia em Tempo de Coronavírus. E eu continuo tirando de letra, né? E hoje as letras vão para Portugal, uma epopeia escritas entre julho e agosto de 1975, pelo poeta José Carlos Ari dos Santos, que já está fazendo quase 35 anos da sua morte. Ele era um grande poeta e um grande declamador, né? Eu não poderia fazer como ele, mas enfim, depois vocês procuram com ele, é muito extraordinário, com o sotaque português, né? Porque hoje ela sai com o sotaque brasileiro. E então ele era um grande poeta e sua vida e obra está intimamente ligada à resistência, né, ao fascismo, né, ao combate e à luta por um ideal de liberdade, né. É, com palavras que ficaram assim muito além da sua vida, porque são poemas realmente eternos, que vocês vão ver, tem muito a ver com o que está acontecendo agora no Brasil. Você vê que nessas lives eu estou escolhendo sempre alguma coisa que possa nos é, dar inspiração, né, para saber o que fazer, o que pensar, o que não pensar, o que não fazer com o que está acontecendo no Brasil. Então, se pode dizer que a poesia de Ari dos Santos foi uma arma, né? Uma arma contra o fascismo pelo seu conteúdo, é, ao qual Ari conseguiu juntar uma insubstituível forma com a sua voz, que era muito potente também, né? E ele que foi também ele como pessoa, né, que sua voz também se ajudou a construir a Revolução de Abril, né, e a libertação do povo português da ditadura de Salazar. Poderá também se dizer que ele continua hoje a ser um grito libertador, né, diante do conformismo e da submissão ao qual os povos são ajoelhados, né? A maioria dos povos estão ajoelhados, inclusive aqui na Europa, né? Com o neoliberalismo. E agora, bom, temos esperança porque o vírus está acabando com o capitalismo. Basta um vírus. Ari dos Santos ele saiu de casa aos 16 anos, né? E fez muitas profissões, foi vendedor de pastilha, trabalhou numa sociedade de fósforo, foi escriturário de cassino no Estoril, foi empregado de uma empresa de publicidade, mas nunca fez nenhum curso superior, nem direito, nem letras. E a poesia dele sempre esteve presente e se manifestou desde cedo esses temas fracturantes, né? Como eu estou lendo aqui um texto de um site muito bom que eu encontrei de Portugal sobre ele. Depois eu vejo o nome do site. Então, como oposição à ditadura, que caracterizou o seu caminho, né? E culminou na militância comunista, né? Ele entrou no Partido Comunista. E, então, deram uma ênfase muito grande a essa obra dele, As Portas que Abriu. Quando ele tinha 14 anos, a família publicou um livro dele contra a sua vontade, né? O livro Asas, com os seus poemas. E aos 16 anos, seus poemas entraram numa antologia e ganhou o prêmio Almeida Garrett. Então, mais tarde ele publicou mais livros, em 63, e a sua arma poética, né, que comanda sua intervenção política desde os anos 60 que ele assume essa relevância, né, e melhorou depois de 69 com a atuação dentro do Partido Comunista. Ele percorreu Paris, às vezes sozinho, com a sua poesia, mas outras vezes em sessões organizadas por estruturas populares, e participavam, né, de eventos
conscientizar as pessoas, mostrar, né? Sempre levando palavras que procuravam refletir sobre as questões de todo o povo, né? Às vezes essas sessões eram interrompidas pela chegada da polícia, as forças repressivas, né, que baixavam o cacete. Então, essas palavras foram a arma dele que ele trouxe para a rua, né? Onde refletia as inquietudes do povo, né, sedento de liberdade, né? Porque 50 anos de ditadura não é mole, né? O povo português viveu 50 anos de ditadura. E, bom, sonhava com esperança, né? As palavras deles agitavam e davam essa esperança. E era um arremesso, né, contra a ditadura. Então, a capacidade criativa dele, em particular as letras, né, que foram feitas para serem musicadas, né, mas ele tem 600 produções poéticas, né, é muito prolífico. Poucos poetas conseguiram transcrever a poesia na música, né, mas muitas deles são musicadas, né. Então, os momentos da Revolução de Abril, onde ele cantava as questões sobre a Revolução, sobre a reforma agrária, as nacionalizações, a luta dos trabalhadores, direito à terra, né, trabalho, paz e pão, né, que é como é que chama o slogan dos comunistas, né, dos socialistas, dos que querem que os povos sejam libertos. Então, suas músicas são cantadas por muitos artistas. Então vamos ao poema, porque ele é muito longo, é uma epopeia, né? A epopeia dura muito. Então, as portas que abriu, deveria pronunciar abril. As portas que abril, para diferenciar de abril, porque não é brasileiro, é tudo igual. É de 1975. Então, a letra dele, interpretação que eu peguei, era também dele. Era uma vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde, entre vinhas sobreados, vales socalcos searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde suava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz, que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali nas vinhas sobridos, vales socalcos searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como uma arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade, era ainda uma criança, mas já era liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Homem novo capitão, mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão.
esses que tinham jurado, sobre uma côdea de pão, ver o povo libertado do terror, da opressão. Não tinha armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte fez com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração, do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado, e no seu próprio país, muitas vezes estrangulados pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimita. Porque a força bem empregue contra a posição contrária nunca oprime nem persegue a força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena, um poeta que cantava, o povo é quem mais ordena. E então, por vinhas sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram um homem sem medo, marujos, soldados, paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade, onde os monstros se acoitavam, era a hora da verdade. Para as hienas que mandavam, a hora da claridade, para os sóis que despontavam e a hora da vontade, para os homens que lutavam. Em idas, vindas, esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças. E o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia, saudado amigo, meu camarada e irmão, esse povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada, meu amigo, soldadinho ou capitão, esse povo está contigo, é a malta dá-te razão. Foi essa força sem tiros, de antes quebrar que torcer, essa ausência de suspiros, essa fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra. E das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi essa força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos 9 mestres de Avis, povo de Portugal, deu o poder a quem quis. Mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas, o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas, saiu das vinhas sobridos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, onde o povo se curvava como uma vima de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, que em boa hora o pariu, agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez, e essas celas tão frias, tão cheias de sordidez, que espreitavam como espias todo o povo português. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho.
Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, enamoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais seria vencido. Contra tudo que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu o vermelho, o cravo do mês de junho. E então operários, mineiros, pescadores e ganhões, marçanos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres, adias, pedreiros, reformados sem pensões, dactilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebuchavam, cantores que não se vendiam. Mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados na mesma luta de ideais, ambos setores explorados ficaram partes iguais. Enquanto não descansavam entre pragas e perjúrios, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos, murmúrios, risinhos que se calavam, palácios contra tugúrios, fortunas que levantavam promessas de maus augúrios. Os que em vida se enterravam por serem falsos e espuros, maiorais da minoria, que diziam silenciosa e que em silêncio fazia a coisa mais horrorosa, minar como um sinapismo e com ordenados régios o alvor do socialismo e o fim dos privilégios. Foi então, se bem vos lembro, que sucedeu a vindima, quando pisamos setembro, a verdade veio acima. E foi um moço tão forte, que sabia tanto a abril, que nem o medo da morte nos fez voltar ao redil. Ali ficamos de pé, juntos soldados e povo, para mostrar-nos como é que se faz um país novo. Ali dissemos não passa, e a reação não passou. Quem já viveu em desgraça odeia a quem desgraçou. Foi a força do outono, mais forte que a primavera, que trouxe os homens sem dono do que o povo estava à espera. Foi a força dos mineiros, pescadores e ganhões, operários e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres e adias pedreiros, reformados sem pensões, dactilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, que deu o poder cimeiro a quem não queria patrões. Desde esse dia em que todos nós repartimos o pão, é que acabaram os boldos, cumpriu-se a revolução. Porém, em quintas vivendas, palácios e palacetes, os generais com prebendas, caciques e cacetetes, os que montavam cavalos para caçar enviados, os que davam 2 estalos na cara dos empregados, os que tinham bons amigos no consórcio dos sabões e coçavam os umbigos como quem coça os galões. Os generais subalternos que aceitavam os patrões, os generais inimigos, os generais garanhões, teciam teias de aranha e eram mais camaleões que a lombriga que se amanha com os próprios cagalhões. Com generais dessa panha já não há revolução. Por isso, o 11 de março foi um baile de tartufos, uma alternância de terços entre ricaços e bufos, e tivemos de pagar com o sangue de um soldado o preço de já não estar Portugal suicidado. Fugiram como covardes para as terras de Espanha, os que faziam alarde dos combates em campanha. E aqui ficaram de pé, capitães de pedra e cal, os homens que na Guiné aprenderam Portugal. Os tais homens que sentiram que um animal racional opõe àqueles que o firam consciência nacional. Os tais homens que souberam fazer a revolução, porque na guerra entenderam o que era a libertação. Os que viram claramente e com os 5 sentidos morrer tanta gente, que todos ficaram vivos. Os tais homens feitos de aço,
temperado com a tristeza, que envolveram no abraço toda a história portuguesa. Essa história tão bonita e depois tão maltratada por quem herdou a desdita da história colonizada. Daí, o povo que é do povo, pois o mar não tem patrões, não havia Estado Novo nos poemas de Camões. Havia sim a longura e uma vela desfraldada para levar a ternura à distância imaginada. Foi este lado da história que os capitães descobriram que ficará na memória das naus que de abril partiram. Das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram novos países ao mundo. Por saberem como é, ficaram de pedra e cal capitães que na Guiné descobriram Portugal. E em sua pátria fizeram o que deviam fazer, ao seu povo devolveram o que o povo tinha a haver. Bancos seguros, petróleos que ficarão a render, ao invés dos monopólios, para o trabalho crescer. Guindastes, portos, navio e outras coisas para erguer, antenas centrais e fios num país que vai nascer. Mesmo que seja com frio, é preciso aquecer, pensar que somos um rio que vai dar onde quiser, pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteira e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. No Minho com pés de linho, no Alentejo com pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão, e trocando agora as voltas, Alvira da produção, do Alentejo bolotas, no Algarve maçapão, vindimas no Alto Douro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro, que é verde ao pé do fundão, e fica amarelo puro nos campos do Baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isso a reforma agrária, com sua própria expressão, a maneira mais primária de que nós temos um quinhão de semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo capitão, mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. De tudo que abriu, ainda pouco se disse, um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um fruto que se expandiu, um pão que se repartisse, um capitão que seguiu, e o que a história lhe predisse, e entre vinhas sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, vereda, lesírias e praias claras, um povo que levantava, sobre um rio de pobreza, a bandeira em que ondulava a sua própria grandeza. De tudo que abriu, ainda pouco se disse, e só nos faltava agora que este abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários marxistas, balobo, verbos de encher e outras coisas enhistas que não cabe dizer aqui, que aos capitães progressistas o povo deu o poder, e se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu, agora ninguém mais serra. Maravilhoso, né? Então, tem que ter fôlego. Faz um pouco tempo, né, foi em abril, né, que comemoramos aí a Revolução de Portugal, né, os amigos portugueses, e que isso nos sirva para o Brasil. Mas amanhã teremos as portas que abril fechou, que são as portas da colonização e das guerras coloniais. Então vamos ter poetas de Angola, de Moçambique, do Cabo Verde e de outros países de língua portuguesa. Então até amanhã, à mesma hora, às 15 horas. Muito obrigada. Beijo. Tchau.